Tum, 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 tum. Oh, que saudades. Fala, meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alésios e seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. Skarner é o grande guardião e um dos últimos da raça dos Brackern depois de ter sido explorado pela família da Camille. Então bora descobrir... Acho que pensei em um dos meus primos. 12 fatos sobre Skarner, o pet da Serafine. Então já deixa seu like de cristal e bora. Skarner O Skarner é o pet da Serafine? Como assim, pô? O Skarner é um bichão do mal, porra. A Serafine fica num palanquezinho cantando, porra. Porra de pet. foi lançado dia 9 de agosto de 2011, entre Wukong e Talon. 10 anos já. É um bebê escorpião ainda. A voz original dele foi feita por David Lodge, um cara que tá acostumado a trabalhar com vozes caricatas e guturais, como animes e desenhos animados. You got a big zero. I'm the dragon that lives under your bed. Hello, I'm Naked Man. Hi. Hi there. Hi, I'm David Lodge. I'm a voice actor. A voz BR foi feita por Márcio Simões, um cara que igualmente tá acostumado a trabalhar com vozes caricatas como o gênio do Aladdin e o Chaco. E para o meu próximo truque, eu farei você desaparecer. Insetos são nojentos. A gente se divertia muito na época de Tartaruga Ninja. A dublagem Ó o Goku antigamente era ali. um pouco diferente do que é hoje em dia. Hoje em dia a gente dubla sozinho, por conta da tecnologia. Agora se grava no computador e aí... Mano, a voz desse cara é muito familiar, pô. Tem mais coisa que ele faz, pô. A voz dele é, porra, não é muito, tipo... Não é muito conhecida a voz desse cara, mano? A gente se divertia muito na época de Tartaruga Ninja. A dublagem antigamente era um pouco diferente do que é hoje em dia. Hoje em dia a gente dubla sozinho. Pera aí, pô. Ele é o Will Smith, não é? É o Will Smith, pô. Márcio Simões. É famoso por ser o dublador dos atores Samuel Jackson e Will Smith, porra. Ah, pô, tá vendo, porra? Por conta da tecnologia. Agora se grava no computador e aí faz todo mundo separado. Mas antigamente a gente dublava junto. Então a gente passava o dia inteiro no estúdio se divertindo. Caralho, é o Will Smith com Goku, E porra. o Que desenho das crossover. tartarugas a gente fazia de uma maneira diferente. A gente via mais ou menos o que era a cena, o que estava acontecendo e inventava o texto. Por quê? Porque a gente tinha mais liberdade. Liberdade que a gente não tem Mano, é hoje. muito estranho ver esse cara falando, pô. Muito estranho, velho. Pô, muito estranho ver o rosto do cara que é o Will Smith, porra. É muito estranho, pô. Dia de fazer o que quer. A lore do Skarner explica o seguinte: os Brackern existem há tanto tempo quanto a própria Runeterra. Cada um tem sua própria sabedoria e identidade definida ao longo de milênios de vida. São tão poderosos fisicamente quanto magicamente, proporcionais à magnitude de seus tamanhos. Aos olhos humanos, dependendo da circunstância e da época, identificariam os Brackern como anciões guia, tipo tartaruga-leão ou dragões do Avatar. A morte de um Brackern não significa um fim, mas a transformação para um novo Brackern. Quando chega a hora, o velho morre, passa por um ritual onde volta a se tornar um núcleo puro de magia, e essa alma em forma de cristal chama por um novo Brackern que passa por um processo harmonioso, como uma canção, e transforma esse novo Brackern numa espécie de avatar, acumulando poder e sabedoria dos antigos. Esse cristal Brackern é a caixa preta da espécie. Eles se comunicam através de canções que tocam suas almas e assim Que eles se brisa, hein? entendem. Como eu já falei aqui no canal antes, em Runeterra, música é alma, alma é magia, magia é mana e mana é a essência de tudo o que Pô, existe. Que brisa, hein? Chegou um tempo em que os mortais se espalharam muito pela superfície de Runeterra, ergueram monumentos mágicos, batalhas intermináveis eram travadas e os Brackern decidiram hibernar por algumas eras. Eles eram eternos e os mortais logo se extinguiriam sozinhos. Percebo a sabedoria nisto. Tempos depois, a música dos Brackern se tornaram gritos, porque a família Ferros começou a exploração dos cristais Essa é da Brackern Camille, na né? Cicatriz de Cristal, um vale em Shurima que se tornou a mineradora dos ferros e o modo do jogo Dominion de muito antigamente. Hora de lutar.
O Skarner foi o único Bracarn que acordou com as explosões da mineração e ele irrompeu na superfície num frenesi de dor. Destruiu a mineradora, mas já era tarde demais para os companheiros que estavam ali unidos a ele. E até os que ficaram vivos não despertaram. Ficaram numa espécie de coma, sem conseguir emitir mais canções. Tamanho trauma causado pela exploração. A cicatriz de cristal está aos prantos. O Skarner correu pelo vale à procura de algum irmão vivo e só semanas depois ele ouviu uma canção bem fraquinha e suave, vinda de muito longe, implorando por ajuda. Ele hesitou por um momento, sabendo que se ele fosse em busca por esse lamento, aqueles que ainda estavam inconscientes debaixo da areia ficariam indefesos. Mas quando os gritos cessaram e ficou aquele silêncio, ele ficou sem opções e partiu para buscar seus iguais em outras regiões de Runeterra. Ele ainda escuta súplicas que cessam e reaparecem e cessam de novo. Essa é a angústia do Skarner enquanto não consegue salvar os Bracarn. Sinto falta dos meus semelhantes. A Seraphine tem uma interação especial com Skarner. Também sinto falta da sua espécie, Skarner. Quer ouvir a canção dela? O fundador da Riot, Mark Merrill, falou que já retirou essa interação do LoL porque na lore, a Seraphine ainda não faz ideia do que se trata a fonte do poder dela. E não deu tempo também. Ela cresceu com uma doença auditiva mágica em que ela não podia se ouvir, mas ouvia todas as outras pessoas ao redor ao mesmo tempo, em forma de canções. E quando os pais dela criaram o equipamento Hexacústico que ajuda ela passou a se encantar pelo mundo, curiosa em ouvir as canções das pessoas com mais atenção, não mais aquele caos que perturbava ela. Além disso, as vozes que orientam ela durante a lore ainda não explicaram para ela do que eles se tratam. Eles estão mais preocupados, parece, em proteger ela, o que mostra a bondade dos Bracarn. Mas a própria Seraphine busca entrar em contato com essas vozes que nem sempre eles respondem, como mostra no conto Para Aplaudir de Pé. Pra mim, todas as coisas cantam. Tenho que cantar de volta. E o Hextech é a patente particular, é segredo da família Ferros. Eles não saem vendendo e divulgando que se trata de almas de criaturas exploradas. Ela é louca, pô. E mesmo que divulgassem louca. hoje, certamente os Piltovenses não abandonariam o progresso com o Hextech, né? A verdade é que a Seraphine tem a capacidade de ouvir e falar através da alma, e só ela seria capaz de se comunicar com Skarner quando finalmente conhecer ele. Porque, por enquanto, o Skarner reconhece os mortais somente através da dor. Eu sinto que tô procurando uma coisa que perdi. Pobre Skarner. Um dia vou encontrar uma canção. Este mundo é tão estranho. Na real, vários campeões conseguiriam se comunicar com Skarner através de canções espirituais. Nico, Rakan, Bardo, Sona, Lilia, Yordles... E se bobear, até criaturas malignas como Karthus e Mordekaiser conseguiriam. Lembra que eu falei que a mineradora foi destruída pelo Skarner e ele passou a ouvir vozes suaves que imploravam por ajuda e depois cessavam? Provavelmente foi a partir daí que a família Ferros pesquisou e passou a sintetizar os cristais Hextech em laboratório, e acredito eu que sejam fragmentos de Bracarn pedindo ajuda enquanto são estilhaçados. Vamos ver se no Arcane vai explicar algo tão pesado nesse nível. Da hora, Outros hein? campeões Vai ser sobre têm isso, interações Arcane? especiais com Skarner. Se quiser ser útil, devolva seus cristais pra terra. Sinto sua tribo dormindo debaixo da terra. É difícil ser o protetor de tantos? Conheço o poder que jaz abaixo. A equipe de game Batalha design que brisada construiu também. o Skarner é bem interessante, porque ele tem vários reworkzinhos. A primeira mecânica de jogo foi feita por Ryan Scott, o Morellonomicon. Nessa primeira fase, o Skarner era assim. A passiva, ataque básico, reduzia o cooldown das habilidades. Q era praticamente a mesma coisa, mas causava slow a partir do segundo Q, era mais apelão. W, a mesma coisa, mas dava velocidade de ataque também, era mais apelão. Isso porque o E não era tão apelão assim. Ele marcava o inimigo e dava slow, mas em vez de stunar, ele só curava o Skarner para ele permanecer na teamfight por mais tempo. Depois, em 2014, ele teve o primeiro rework, feito por David Capurro Nem e lembrava Mark Eder. disso. David era responsável por atualizar as mecânicas de campeão, atualizou a Ashe, o Ryze, o Rengar. Começou com uns balanços meio merda nessa época, eu nem lembro direito do Skarner. Mas como o Wikialol me ajuda bastante, reza a lenda que a passiva do Skarner era aplicar veneno do cristal nos inimigos que tomavam Q ou E. Daí, com o terceiro stack, lembrei agora, ele causava stun.
O resto, whatever. Em 2015, teve o segundo rework, agora com a passiva em áreas específicas do mapa, que dá buff pra ele, e o E causa stun depois de marcado e acertado um hit básico. O Mark Eder, o Scruffy, se você vir esse termo Scruffy entre os assuntos do LoL por aí, você sabe que se trata do líder de design de gameplay do LoL. Não exatamente o cara que cria, mas o cara que gerencia a criação de habilidades dos campeões, de movimentação, Porra, de esse aí equilíbrio com então kit, que é o e até a safado reformulação do mapa ou que tá efeitos botando adicionais esses no mapa. hemodrenário? Tudo passa por ele. E nota que o Hemodrenário esteira David aqui? e o Morello Esse é o saíram culpado? da Riot bem recentemente. Esse é o arrombado? Scruff é você? Você é o culpado por hemodrenário esteira aqui? Todo momento? Ele já saiu? Ainda bem. Então esse cara tem ainda mais peso hoje nas criações. Falando agora de design propriamente, ou seja, os caras que conceituaram um escorpião gigante de cristal foram Michael Moreno, Larry Ray e Keenan Lafferty. O Michael foi o líder de criação por algum tempo, os campeões dele eram mais sóbrios de design, diria eu, no sentido de não fugir muito do arquétipo. Foram criados, por exemplo, a Leona, Diana, Ahri, Xerath. E junto com o Keenan, eles fizeram o Yordle Unification Pass de 2014, que tornou a Tristana e a Lulu fazendo parte da mesma raça do Teemo e do Heimerdinger. Antes, a Tristana e a Lulu eram chamadas de Meglings, por isso elas têm nariz ao invés de focinho. Daí eles padronizaram agora o design dos Yordles, e a partir de um próximo Yordle que vier aí, sei lá como é que vai ser. Já o Larry hoje é um dos caras que dá o aval final para a arte dos campeões. Desenvolveu o Jhin, o antigo Swain e mais atualmente O antigo tá Swain era bala, hein, desenvolvendo velho? Valorant. Gostava do antigo Swain. O game design é muito bem aplicado ao Skarner. Ele é um escorpião de cristal, então ele deveria paralisar suas vítimas com o ferrão, correto? Ou então envenenar suas vítimas com o cristal para depois paralisar com as pinças. Sintam minha ferroada. Ele tem que resgatar mais cristais Brackern para salvar a espécie e ficar mais forte. E como todo artrópode, tem que ter uma carapaça rígida para encarar os inimigos. Membro por membro, irei estraçalhar todos eles. Uma das inspirações do Skarner é a unidade Evangelion 01, principalmente na paleta de cores, mas também pelo tamanho colossal. Nunca e também assisti. o Pokémon Drapion. Por isso, o Esse Skarner Pokémon eu faz sei, referência já a vi. Pokémon quando fica na burst por 12 segundos. Skarner. A skin Escorpião do Deserto faz referência a ele ser um escorpião do deserto, e faz parte da linha Velho Oeste. Na skin Runas da Terra, tem esse nome porque em inglês é Earth Rune, Rune Terra, referência ao fato dos Brackern terem surgido como uma manifestação da própria Runeterra nos tempos primórdios. A skin Guardião das Areias faz parte da linha Guardiões das Areias. Isso é bem 10? É bem 10. um universo alternativo de Shurima, tem efeitos especiais Exatamente, novos, acertou em cheio. E tem um retorno pra base novo também. Mostrarei o que é ser monstruoso. Já na skin lendária Máquina de Combate Alpha, o Skarner é a primeira cobaia de sucesso do Victor de transplante de cérebro para máquinas de guerra. É um universo alternativo de Piltover em que o Victor consegue colocar em prática os seus planos da gloriosa evolução. O desejo do Criador deve ser realizado. Nesse universo, o Victor meteu o Shogar, o Urgot, o Kog e o Vel'Koz? Porra. Vários bagulho do vazio. Caralho, Victola. O Skarner tem efeitos visuais novos. Quando ele retorna para a base, é como se ele se recolhesse para ser erguido por guindastes. A dança é uma referência ao passinho do robô, estilo Terry Crews. E como toda skin lendária, ele tem falas especiais. Scar, erro. Reiniciando o sistema. Iniciando supressão termal. Formato inadequado para garras. Ajustando. Integrando processamento. Cara, nunca vi isso. Múltiplos sistemas aprimorados. Eficaz contra biológicos e suas contaminações bacterianas. Buscando aglomerações biológicas. Potencial de absorção de dano aprimorado. Maximizando o rendimento. Caralho, eu não sabia disso. Área monitorada. Vigilância posicionada. Sensor de atividade remota ativado. Biologia é o estudo de sistemas defeituosos. O criador exige modelos orgânicos adicionais. Seu design exige aprimoramentos. Ei, eu sou um humano. Olhe como sou fraco. E a última skin a ser lançada, enquanto eu tô editando esse vídeo, hora, depois de 5 anos sem ganhar skin, é a do Skarner Cósmico. Essa skin foi inspirada na constelação
quando, mano? Escorpião e quando ele retorna pra é base, recente faz a até. posição da constelação. E por último, mas não menos importante, é bom pontuar aqui, Skarner uma vez já teve 100% de pique ou ban nas ranqueadas de todo o mundo, porque ele estava perfeitamente alinhado com o meta da selva. Foi no patch 8.4, depois de vários buffs do Skarner Toma e um informação aí, sistema de chat. runas com o Predador, o Skarner Jungle tinha a melhor agência do LoL. Agência é a capacidade de fazer ações que influenciam na partida ao longo do tempo. O Skarner então podia limpar o 5º campo da jungle ou então gankar, enquanto que o adversário ainda estaria no 4º. Ou seja, era o campeão favorito, sabe de quem, né? E pior que ele jogava muito, né? Eu não vou nem falar o nome. Vocês sabem de quem eu quero dizer, né? Do craque. Exatamente, pô, exatamente. Do campo da jungle. Era pique ou ban certo. Meus amigos, era isso. Foco Eu no agradeço Fucria, o porra. Sávio Oliveira, a Lewis Foco Vieira, no Fucria, Thiago velho. Ventura e Zump por fazerem parte do Clubinho Lúdico. Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido Foca no esse vídeo, Fucria, meu amigo. porra. Um abraço e até a próxima.